Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Pedindo a Jesus aí para nos abençoar, para nos envolver com muita luz, com muito amor. Hoje nós estamos continuando aí a obra do André Luiz, né? A gente está estudando o livro Nosso Lar, né? Esse livrinho aqui fantástico, né? Que traz aí tanta informação, tanto conhecimento espiritual para a gente, né? E agradecendo a Jesus aí, né? Pela oportunidade do estudo, do aprendizado, pedindo aí aos amigos espirituais que possam aí nos envolver com boas e melhores vibrações possíveis, né? A gente está hoje no capítulo 42 do livro Nosso Lar, que tem o título A Palavra do Governador, né? E esse capítulo, né, para quem não lembra, né, na semana passada, nós fomos encontrar o André Luiz, né? Sabendo, né, das questões da Segunda Guerra Mundial, né? Lembrar, né, pessoal, que o livro Nosso Lar ele passa, né, no final da década de 30, né? Então o André Luiz, né, todas essas histórias, essas vivências, né, que o André Luiz tem no mundo espiritual, né, são na década de 30, né? Então a gente vai pegar o André Luiz ali no início daqueles primeiros movimentos, né, que vão dar origem, né, à Segunda Guerra Mundial, né? As declarações de guerra, a invasão, ele fala da invasão da Polônia, né? Ele fala pela Alemanha, né? Então é um momento que o planeta Terra estava passando por uma grande turbulência, e essa turbulência também estava, né, de certa maneira, é claro, né, com os limites que a gente sabe que se tem, chegando ao mundo espiritual também, né? Os companheiros do mundo espiritual estavam também, né, enfrentando, né, todo o trabalho, todo o cansaço, né, todas as condições que eram o fruto, né, deste movimento de guerra. E aí, né, o capítulo final termina, né, com o anúncio de que o governador do Nosso Lar, né, um espírito de alta envergadura, né, um espírito, né, quando a gente fala envergadura, a gente fala né, do tamanho da postura e da posição espiritual desse ser, né, e o governador do Nosso Lar ele vai fazer agora um pronunciamento nesse capítulo, né, falando sobre essa questão toda, sobre o medo, né. E é muito interessante porque o que ele fala ali para o André Luiz ali e para aqueles milhões de espíritos que estavam em nosso lar, né, dentro daquele momento em que o plano físico entrava em guerra, né, serve para a gente nos momentos que nós estamos passando hoje, né, esses momentos aí tão estranhos, tão obscuros às vezes, né, momentos aí de medo, né, de incredulidade, de raiva, de ressentimento, né? Nós realmente estamos aí ao pé de uma guerra, né? Talvez não uma guerra física, mas uma guerra de sentimento, de emoções, de pensamentos, né? Inúmeras pessoas estão aí brigando, né, dentro dos seus lares, dentro dos seus ambientes de convivência, né, por questões políticas, religiosas, né, e tantas questões que não vêm ao caso aqui no momento. E, né, a palavra do governador do Nosso Lar, ela vai também nos ajudar, né, nesses questionamentos e serve para a gente hoje, né? Um dos grandes objetivos da gente estudar essa obra do André Luiz, né, esse livrinho aqui fantástico, né, vocês estão vendo aqui a capa aqui, para trazer para a gente um lenitivo, né? O que é o lenitivo, né? É o consolo, né? É aquilo que nos dá força para seguir em frente, né? Nos dá sustentação para que possamos, né, seguir em frente, apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades, né, saber que a espiritualidade maior, que o Cristo Jesus, continua à frente do nosso planeta, do nosso mundo, do nosso país, né, e que as turbulências que vêm e vão nos sentidos materiais, nas guerras, nas brigas, né, são passageiras, né, são situações transitórias que serão pouco a pouco, né, superadas, como todas as outras que passaram pelo tempo, né? Então nós vamos conversar aqui, né, sobre esse capítulo, né, capítulo 42 do livro Nosso Lar. Quem quiser acompanhar aí de casa, fica à vontade. Capítulo 42, a palavra do governador. Para o domingo imediato, a visita do Clarim, lembra, né? O Clarim é um som que estava sendo feito no Nosso Lar para chamar os trabalhadores do Nosso Lar à atividade, né, e a atenção para o momento grave que eles estavam passando. Prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. Olha só que interessante, né? Então o governador ele marca o culto do evangelho no lar, no Ministério da Regeneração. Olha a importância do culto do evangelho no lar. Todo domingo a gente faz o culto do evangelho no lar, né, aqui, né, via Jitsi, via Instagram, né? Todo domingo às
17h30. Né? E aqui ele está falando, o trabalho do governador vai começar com culto. Olha só. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narciso, é a preparação das novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Ou seja, o governador do nosso lar vai começar o trabalho com culto para estabelecer centros de estudo no nosso lar, né, para aquele caso específico ali da guerra. Olha só. Precisamos organizar, dizia ela, Narcisa, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Então ela fala assim, nós temos que nos preparar aqui, né? Apesar de que o nosso lar, né, é uma colônia espiritual que fica no Brasil, né? E a guerra estava acontecendo, né? À distância, a guerra estava acontecendo lá na Europa, né? É o momento que nós estamos vivendo aqui, esse momento de conflito, né? Então a Narcisa fala isso para o André Luiz. Bem como exercícios adequados contra o medo. Né? Contra o medo, acrescentei admirado, o André Luiz, né? Exercícios contra o medo. Medo, né? Muita gente com medo hoje também, olha que interessante, né? Com medo de errar, com medo de estar fazendo o que não devia, com medo de perder aqueles que amam, com medo de brigar, com medo de ser agredido, com medo de agredir, com medo de machucar, né? Então nós estamos com muito medo hoje também, né? Como diria o nosso amigo Lucas. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranho, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso quanto qualquer moléstia de perigosa propagação. Olha que interessante, né? Então a Narcisa está falando para o André Luiz que o terror, que o medo é uma doença. Né? Então nós ficamos com medo e deixamos de ser nós mesmos. Nós ficamos com medo e nós agredimos o outro. Nós ficamos com medo e nós atacamos o outro porque ele pensa diferente, porque, né? E o outro tem medo da gente, né? E esse medo que ele tem da gente, que o outro tem da gente, faz com que ele nos agrida. Porque nós ameaçamos, né? É a questão do animal acuado mesmo. Olha só. Classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as nossas forças mais profundas. Observando minha estranheza, continuou. Não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, né, falando da Segunda Guerra Mundial, né, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia de êxito. Mais tarde, compreenderá tais imperativos de serviço. O que ela quer dizer aqui? Ela está falando que o governador está querendo preparar o pessoal do nosso lar para eles não se assustarem com as coisas que estão acontecendo. Para eles aprenderem a lidar com o medo, porque se eles tiverem esse controle, eles vão poder ajudar de maneira mais fácil. Né? E nós estamos vivendo hoje, né, se a gente parar para pensar, um momento de medo muito grande. Né? Nós estamos com medo de tudo, medo do futuro, medo da doença, né? Medo da transição social, medo das brigas políticas, medo. Né? E aí nós temos que adquirir, né, de acordo com o que a Narcisa fala aqui, né, o poder de controlar o medo. Esse é o desafio da gente, né, o nosso desafio de momento. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro dos cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão consagrado ao chefe maior da colônia. Então o André Luiz estava atrapalhando lá na organização, né, do ambiente lá do Ministério da Regeneração, que era de lá que o governador ia conversar com a colônia inteira. Né? Então o governador ia lá para o Ministério da Regeneração, né, porque era o lugar onde ia ter mais trabalho, vamos dizer assim, né? E de lá ele ia fazer uma mensagem para toda a colônia do nosso lar. Né? Então ele estava focando ali na regeneração. Então o André estava ajudando a organizar o ambiente. Experimentava então ansiedade justa. Ia ver pela primeira vez, ao meu lado, o nobre condutor que merecia a veneração geral. Olha que interessante, né? O governador do nosso lar é o líder no sentido mais profundo, né? É o líder que inspira as pessoas no bem. Né? Olha que legal. Né? Não me sentia sozinho em semelhante expectativa.
porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições, quer dizer, que nunca tinham visto o governador de perto, né? E aí o André Luiz, ele estava lá ansioso para encontrar com o governador, para ver o governador. Não que o governador fosse conversar com ele, que não conversa, né? Pelo menos aqui no livro não aparece, né? Mas o governador ia lá e ele queria, né, conhecer aquele ser venerando, aquela presença lá que trazia tanta luz, né? Tive a impressão de que toda a vida social de nosso ministério convergiu para um grande salão natural. Ou seja, estava tudo girando em torno dessa visita, né? Desde o raiar do domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Olha que interessante, né? Isso aqui é um culto. Né? Então eles começam com a música, né? O poder harmônico, maravilhoso da música. A gente vai fazer tratamento, a gente usa música. A gente vai começar o culto no lá, a gente coloca lá as músicas lá antes para a gente poder, né, entrar na sintonia. Né? Então, tudo isso para trabalhar a questão do medo, olha só, né, gente? Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder a harmonias suaves. Olha que interessante, né? Lembrar que esse local, né, onde o governador ia conversar com o pessoal, né, ele ficava ao ar aberto, né? Então ele ficava do lado de fora do ministério, lá da regeneração, né? E dali todo mundo ia conseguir, né, enxergar o que estava acontecendo, né? E escutar também pelo sistema de difusão de som, né, lá da colônia. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Então, o foco era o Ministério da Regeneração, né, por causa do trabalho direto que eles iam ter naquele momento, né, com as questões do atendimento ali, da luta, né, contra as energias inferiores da guerra, né, mas de todos os outros ministérios do nosso lar, né, tinham representantes lá, muita gente indo lá para escutar a palavra do governador. A festividade excedia tudo que eu pudesse sonhar. Desculpa, pulei com parágrafo, perdão, gente. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos ministérios da elevação e da união divina, que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. Para quem não sabe, né, o Ministério da União Divina é o ministério, então, das entidades mais iluminadas do nosso lar, né? E o da elevação também. Tá? Então o André Luiz não tinha contato com essas entidades, né? Como o governador estava indo lá, esses espíritos foram lá também. A festividade excedia tudo que eu pudesse sonhar, em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Olha que interessante. Então tinha música, imagem, som, cheiro. Só vibrações positivas. Às 10 horas, chegou o governador, acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Lembra, cada ministério, né, do nosso lar tinha 12 ministros. Né? Nunca esquecerei. Agora vai descrever o governador do nosso lar. Olha que interessante. O vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho, a energia do moço, a ternura do santo, a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, né, branca, né, olhos penetrantes, maravilhosamente lúcido, apoiava-se num bastão, num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. Então esse é o governador do nosso lar, quando André Luiz está descrevendo. Satisfazendo minha curiosidade, Salúcio, né, um companheiro de trabalho lá do André Luiz, informou. O governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com o amor paterno. Então o governador ele sempre agia dentro do nosso lar e se apresentava como um velho pai, como um velho ancião, né? Aquele ancião que é o pai de todo mundo, que pega todo mundo ali, né? Que administra com as energias paternas. Olha que legal, né? Sentando-se ele na tribuna,
Levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas cariciosas, entoando o hino, a ti, Senhor, nossas vidas. Um hino lá do plano espiritual, né? 12 ministérios tem a ver com a representação do número 12 nos evangelhos, a totalidade? Sim, exatamente. São 6 ministérios, cada um com 12, dá 72, né? O número 12, porque o nosso lar ele tem muito a ver com Israel, né? Então ele é formado no formato da estrela de Israel, da estrela de Davi, né? E 12 vezes 12 é 72. São o número, né, dos membros do Sinédrio, que é um conselho de anciões da época, né, do Antigo Testamento, da época de Jesus. Então a pessoa fala mal do Sinédrio, porque foi o Sinédrio, uma parte do Sinédrio que condenou Jesus à morte, né? Mas o Sinédrio, quando ele foi criado lá pelo Moisés, lá 2000 anos antes de Jesus, né, o objetivo dele era reunir os valores espirituais ali do momento, né? Então, assim, é uma analogia, né? Uma ligação com aquilo, tá? Por isso que é 12 ministros lá em 6 ministérios, dá 72, né? O velhinho, enérgico e amorável, passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que legal, né? Então o governador ele vai lá, pega um livrinho e abre. Olha o culto. Vamos trabalhar o medo. Folheou atento e depois leu em voz pausada. Olha só onde que caiu. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre, em Mateus 24, versículo 6. Então o governador do nosso lar, ele inicia o culto lendo um texto do Evangelho de Mateus, em que Jesus fala, vou ler de novo aqui, ó. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Servia para aquela época, né? Jesus. Servia lá para o nosso lar, lá para eles lá, né? Serve para a gente. Para nós aqui, ó, hoje. O volume de voz, consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguinte os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio. São os ministérios do nosso lar, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores do trabalho do nosso Ministério da Regeneração, que é do André Luiz, onde ele trabalha. Impossível descrever em entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração das coisas sagradas. Olha só que interessante. O André Luiz ele não consegue escrever o que o governador do nosso lar falou de evangelho. Ele não dava conta de traduzir o que o governador do nosso lar, né, estava falando em matéria de evangelho. Ó, chegou aqui a visita, né, visita? Né? Oh, meu Deus. Senta aí. Finalizando, em meio a respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador, de maneira particular, aos representantes da regeneração, exclamando mais ou menos nesses termos. Olha só, o André Luiz tem grande dificuldade de explicar o que o governador falava. Por quê, gente? Porque ele não escutou o que ele falou? Não, porque o espírito nível do governador do nosso lar, quando ele conversa, ele não só fala, como ele traduz mensagens e pensamentos que entram junto da mente da gente, junto com o que ele fala. Ele vai falando ideias, imagens, sons, cheiros, tudo vai entrando dentro da gente junto com a palavra dele. Então uma frase do governador, ela está carregada de um monte de outras vibrações que o espírito no mundo espiritual ele vai conseguir absorver, né? De acordo, é claro, com o nível evolutivo dele, e que a gente aqui no plano físico não vai dar conta de entender. Então o conceito, a comunicação aqui é muito mais do que verbal. Por isso que o André Luiz está tendo dificuldade de expressar o que o governador falou. Tá? Quando ele fala falou, né? Ele não está entendendo só o que ele vocalizou com a palavra, não. É todo o conjunto da comunicação do governador com o pessoal do nosso lar.
né? Eu lembro muito uma vez que o Liel falou pra gente que quando Jesus se aproxima de onde eles estão, né, que eles sentem Jesus, né, que eles sabem que Jesus está ali porque eles tentam uma vibração, né, e num sentimento de amor tão grande, onde todas as suas dúvidas são respondidas, todos os seus medos desaparecem e todos os seus sentimentos se iluminam num amor que é contagiante. E aí eles sabem que Jesus está ali naquele lugar com eles, mesmo que eles não enxerguem. Eles estão dentro da aula de Jesus, de uma maneira mais próxima, né? Então, quando Jesus conversa com essas entidades, como é que ele vai explicar isso em palavras? Como é que ele vai explicar aquilo que Jesus fala acompanhado de todas essas outras vibrações? Então, a gente vai entender a dificuldade do André Luiz de expressar o que o governador está dizendo lá para eles, mas ele vai tentar aqui, que serve para nós também. E para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, com mais propriedade, que dirijo o meu apelo pessoal. Muito esperando da vossa nobre dedicação. Isso aí serve pra gente hoje, tá, pessoal? Elevemos o máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender nova luz, que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam nas zonas mais altas da vida, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação a poeira do mundo para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no sistema defensivo, 30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso nem conveniência pessoal, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço a todos, nas regiões do limite vibratório, entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Ele está falando o quê? Da gente se preparar para não absorver as energias do mal, se defender do mal, não atacar o mal. Somos em nosso lar mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de milhões de espíritos desordeiros? Olha que interessante, né? Então, assim, a pretexto de ajudar, nós temos que manter a vigilância. E quando ele fala da invasão, é a invasão das ideias desequilibradas dos espíritos, não é a presença dos espíritos, né? Porque as ideias do medo, da raiva, da tristeza, que às vezes tomam conta da gente, né? Aquele desânimo, né? Aquela sensação que a gente não dá conta de nada, que nós estamos falhando, fracassando, né? Às vezes a gente é tomado, né, por essas sensações que a gente está fazendo, trabalhando, se esforçando no máximo para ser uma pessoa melhor e só erra, né? Só enfia o pé na jaca, só dá errado, né? E aí ele está falando disso. Nós temos que, não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. E é o bem que está aqui dentro também, nós temos que defender. Sei que muitos de vós recordais neste instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos, por amor à redenção de todos nós, mas não entregou ao mundo a desordem e o aniquilamento. Olha só que interessante, né? Então Jesus, ele abre mão de tudo dele, mas o que está à volta, ele mantém. Ele não entrega o mundo para a treva, ele se entrega, né? Então, assim, é muito diferente, né? Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretamos todo o mal como desperdício de energia,
e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é patrimônio divino, que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar, não é digno de usufruir. Olha só essa frase, né? Quem não sabe preservar, não é digno de usufruir. O governador do nosso lar dá uma lição aí de responsabilidade diante do nosso ambiente. Né? E ele vai falar essa questão, né, porque muitas vezes a gente deixa as energias do medo, do ressentimento, da raiva, do ódio, né, da amargura, né, penetrarem dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Né? A gente deixa essas vibrações inferiores terríveis aí, né, que trazem tanta energia, né, tanta viciação, né, tanta tristeza na nossa caminhada, né, e elas tomam conta da gente, né, a gente se entrega para elas, né, a gente se abandona ao mal, né? E ele fala da gente ser vigilante, né, contra o mal para que ele não entre no nosso coração. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando, na terra, no umbral, nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar neste ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa, que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Então, o que ele está falando aqui? Né? Que a gente, né, deve lutar e preparar para trabalhar no consolo, no amor, né? Mas a gente tem que se defender. Né? E como é que se defende? Não se defende atacando. A gente se defende através dos recursos que Jesus nos oferece. Por isso que ele está falando do combate ao medo. Né? Uma vez um amigo espiritual foi numa reunião mediúnica. Eu lembro que um espírito manifestou para um médium lá. E aí esse espírito falou uma coisa que eu também não esqueço. Ele falou assim que o medo é a fé ao contrário. Né? Olha só o conceito. O medo é a fé ao contrário. Ou seja, quando nós temos medo, a nossa crença, a nossa sustentação, a nossa base, ela começa a diminuir. O cachorro tá latindo aqui lá do vizinho aqui, gente. Desculpa, tá? Eu tava conversando com outro cachorro lá, deve estar com medo de alguma coisa, porque tá, né? Então ele vai trabalhar com a gente esse conceito. O medo é a fé ao contrário. O medo destrói as construções da fé. E a gente está com muito medo. Né? E a gente tem que respirar e confiar. Né? Jesus fala de vigiar primeiro e orar depois. Né? É uma coisa que também eu fico sempre lembrando, que é uma coisa que o Lucas sempre fala: vigiar e orar. Primeiro vigia, depois ora. Normalmente nós oramos muito e vigiamos nada. Né? O medo, né? O medo é a ausência de Deus. Está falando a Beth aqui. O Deus não está ausente, né? Eu acho que talvez assim, se a gente for entender, né, pegando o seu raciocínio, minha amiga, o medo é a ignorância. Nós tememos tudo aquilo que nós não entendemos. Nós temos medo do escuro. Por que a gente tem medo do escuro quando a gente é criança? Porque a gente não sabe que tem escuro. Nós temos medo do desconhecido. Nós temos medo daquilo que é diferente. Nós temos medo daquilo que foge do nosso controle. Nós temos medo da morte por causa disso. Porque a morte é o fim. Nós temos medo de acabar, de não existir mais. Né? E isso é o grande prêmio e o grande, vamos dizer assim, a grande prova da nossa condição humana. O medo. Né? Nós temos medos conscientes. Nós temos medos de questões que estamos aprendendo. Né? E o pessoal naquele momento ali estava com medo do quê? Do medo da guerra. Né? O medo que eles não dessem conta de ajudar os espíritos sofredores. O medo que o nosso lar fosse invadido por vibrações de desequilíbrio. Já estava sendo, né? As pessoas estavam lá desanimadas, tristes, preocupadas, né? Porque elas estavam absorvendo as energias do medo. Isso se transforma em depressão, isso se transforma em dor, isso se transforma em morte. Né? E o governador do nosso lar, como um espírito iluminado que ele era, né? Ele vai direto no problema. Né? Vamos continuar aqui. Ó. Assim, continuou a discorrer por longo tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes, para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão.
comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara a Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna, sobre vibrações de extrema imensa esperança, e foi então que as brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo, de muito de longe, pétalas de rosas diferentes, em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. Né? Essas pétalas aí eram vibrações da alma do governador. Né? Os grandes espíritos, quando eles vão fazer prece, eles desprendem energias da alma deles e eles doam essa energia com a vibração. Né? Elas são energias carregadas do amor. Então, quando o governador do nosso lar faz prece, essas pétalas iluminadas azuis, né? Até porque o azul é a cor da aura de Jesus, né? Que a gente sabe, né? Não sei se vocês sabem, né? O motivo do nosso céu ser azul, pelo menos no nosso ponto de vista, de percepção, né? A gente enxerga ele azul, né? É porque a aura do Cristo é daquela cor, tá? Então você olha para o céu ali do meio-dia, ali, aquele céu azulzinho, né? A energia espiritual de Jesus é aquela cor, aquela energia de Jesus. Por isso que o céu nosso é azul, né? Porque ele quis deixar aqui uma lembrança de que o amor dele envolve todo o nosso planeta. Então quando chove, quando tem uma tempestade, depois o céu fica todo azul. Quando está de noite, está escuro, depois o céu fica todo azul, né? Nos lembrando a quem nós estamos conectados. Né? Jesus, a aura amorosa do Cristo que envolve todo o planeta Terra, né? A aura do amor azul de Jesus que envolve o nosso mundo. Então quando a tempestade passa, volta o azul. Quando a noite acaba, retorna o azul. Quando nós saímos da cegueira e olhamos para o céu, está lá o azul. Para nos lembrar que Cristo está conosco. Então hoje, nesse dia, né, nessa semana que se inicia, que a gente possa levar junto a nós aí as melhores vibrações de amor, de paz, de carinho, de fraternidade, de luz. Né? Nosso estudo do livro está chegando ao fim. Né? Nós estamos... Né? É um passo energético, com certeza. Né? O governador do nosso lar, ele deu o amor dele para aquelas pessoas que estavam ali. Né? Amigo, quando nós temos medo, isso significa que nossa fé é pouca, significa que nós precisamos conhecer um pouco melhor aquilo que nós tememos. Né? A nossa fé, ela nasce da nossa experiência, por isso que é uma fé raciocinada. Então, como que eu vou acreditar no bem se eu não experimentar o bem? Né? Como que eu vou acreditar uma pessoa se eu não me envolver com aquela pessoa? Né? Então, assim, a fé, ela é reforçada pelo nosso entendimento. Né? Então a gente tem medo de um monte de coisa, todos nós temos muito medo. Né? A gente ali, ó, o governador do nosso lar, ele fez essa reunião, esse culto, porque os trabalhadores do nosso lar, uma cidade espiritual né, elevada, que está muito acima da gente aqui, ó, eles estavam todos com medo da guerra. Não pelos mesmos motivos de encarnar que caiu a bomba, não, mas eles estavam com medo das consequências da guerra. Eles estavam com medo do sofrimento das pessoas que eles amavam, que estavam encarnadas, eles estavam com medo do trabalho que ia ter, né, das zonas de sofrimento que já estavam explodindo, que ia ter muito mais gente sofrendo, muito mais vingança, muito mais ódio, eles estavam com medo disso. Né? E aí o governador o que o governador faz? Olha só, né? Como grande espírito de Deus, ele traz a palavra do Cristo. Ouvireis rumores de guerra. Né? Mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Jesus falando, só fica tranquilo. Né? O que o governador falou que serve pra gente? O que Jesus falou? Não está sob controle. O planetinha Terra está sob controle. Jesus não perdeu a mão do planeta. O céu fica azul depois de qualquer tempestade. Né? Depois de toda a noite, o céu vai aparecer azul. Pode ficar escuro uma semana. Pode ficar nublado um mês, mas um azul aparece. Fala, quem manda aqui, o negócio aqui, é o Cristo. O planeta Terra pertence a Jesus. No sentido que o amor dele sustenta esse mundo. Chove, né? Venta, os animais nascem, as plantas crescem. Né? O sol traz os princípios vitalizantes porque o Cristo, assim, né? Intermedia. Então não preocupa não, Jesus está à frente do nosso mundo, Jesus está à frente da nossa caminhada espiritual. Né? Então quando vocês veem essas brigas, esses problemas, vai passar. Né? Que a gente possa vencer os nossos medos, né? Que a gente possa vencer as nossas dificuldades, as nossas dores. Não é fácil não, gente, não é não. Né? A gente está com muitas situações aí que assustam, né? Que nos amedrontam.
né? E isso faz parte do nosso movimento de intimidade. Está difícil mesmo, né? Se fosse fácil, meus amigos, né? Jesus não mandava tantos emissários iluminados aí para trazer uma mensagem, para trazer um consolo, para trazer um, né? Então nós temos aí a espiritualidade, não está parada, não, está trabalhando, né? Vamos confiar neles e vamos colocar, como o governador fala, né? No sentido de ajudar. Vamos ver o que a gente pode fazer aí junto com a espiritualidade, o que a gente pode fazer aí junto com os amigos de luz, né? Para colaborar dentro desse processo que o planeta Terra está enfrentando, né? Esse processo de transição que nós estamos vivendo. Então vamos ser ponto final do mal, vamos falar menos maldade, vamos falar mais, né? Vamos xingar menos quem pensa diferente que a gente e vamos seguir confiantes, né? Que o mestre do amor está à frente, e está mesmo, viu, gente? Jesus está com a gente. Jesus não nos abandona, não nos deixa para trás, não nos esquece, né? Podem ter certeza, né? Jesus não nos abandona, nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar, né? Podem lembrar sempre disso. O amor dele está nos envolvendo agora, neste momento, hoje, né? Então, meus amigos, nós vamos terminar, né, o nosso estudo da noite. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui, que nos ajudaram, que colaboraram conosco aí nesse momento, né, que participaram do estudo. Lembrar que semana que vem nós estamos lá no capítulo 43 do livro Nosso Lar, né, se Deus quiser e permitir, né, pedindo aí ao Cristo Jesus que possa nos abençoar, que possa nos envolver, né, vamos doar amor, né, nós não estamos aqui para entrar em conflito, mas sim para amar, né, vamos tentar doar o que a gente tem de melhor, né, e vamos acreditar que nós estamos sendo ajudados. De todas as nossas falhas aí, o bem está nos envolvendo, né? Nós temos amigos que nos amam. Vamos fazer aquilo que o nosso coração dá conta, ajudar dentro daquilo que a gente puder, né? Quero lembrar a todos que nós estamos com a nossa campanha do Universo dos Sonhos, né? Que aí no Instagram nós colocamos aí como é que funciona, né? Tem o Instagram, né? O Instagram do Universo.dos-Sonhos, né? Tem lá no Facebook Projeto Universo dos Sonhos, se vocês procurarem, né? Quem quiser saber como é que funciona. Nós estamos com mais de 100 famílias sendo atendidas, né, nesse projeto aí de Natal, que são as famílias que recebem cesta básica da casa todos os meses, né? Queria agradecer a todos que ajudam, que colaboram, que sonham conosco, tá? Jesus abençoe todos vocês, muita paz, muito amor, né? E vamos vencer o medo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado mais uma vez. Que Jesus nos ilumine. Depois nós vamos ver o que nós vamos fazer, viu, gente? Vamos pensar junto.